botava todas essas pessoas que eles não queriam lá em Portugal dentro do navio, mandava para cá para dar uma oportunidade para essas pessoas no novo mundo. E aí chegava aqui, não tinha estrutura quase de nada, a não ser o que dizia respeito à corte portuguesa, a não ser o que dizia respeito à administração da colônia. O restante era muito rude, muito rude, muito simples. Eu moro em Anápolis, em Goiás. Quando eu falo muito simples, a gente não tem noção da simplicidade das coisas. Eu não vou colocar 400 anos atrás, eu vou colocar há 150 anos atrás. Eu estive há pouco tempo numa cidade ao norte de Goiás chamada Niquelândia. Se você não conhece, pesquisa sobre a cidade de Niquelândia. É um dos maiores municípios do estado de Goiás. É um município que possui uma riqueza mineral absurda. Nós temos duas grandes mineradoras lá em Niquelândia. E na região ali por perto tem mais mineradoras. E o que acontece? Eu gosto muito de história e de formação eu sou advogado. Eu fui fazer uma pesquisa documental para um cliente e cheguei a um cartório que existia antigamente, no início do século XX, um cartório de notas que ficava no distrito, no povoado de Traíras. Aí lá vai eu rumar, me disseram, não tem mais documentação lá, o cartório fechou, toda a documentação do cartório de Traíras hoje pertence ao primeiro tabelionato de notas aqui de Niquelândia. Mas quem disse que eu acredito no que falam para mim, né? Eu fui lá para ver, eu fui lá para conferir no município de Traíras se não tinha ficado um livro perdido, um documento perdido, alguma coisa perdida que pudesse me ajudar. Quando eu cheguei em Traíras, sabe o que eu encontrei? Eu encontrei uma currutelazinha. Na verdade, eu acho que não pode nem chamar de currutela. Era mesmo uma praça, hoje é uma pracinha, tinha um restaurantezinho lá, e a casa em que o imperador Pedro II passou a noite em uma das visitas que ele fez aqui em Goiás. Ele veio aqui a Goiás, porque Goiás é uma região que naquela época já produzia ouro, e aí eu fui visitar a casa, tá lá guardadinha, a casa em que Pedro II dormiu quando ele veio aqui em Niquelândia, quando ele passou por Niquelândia, a casa está lá. O que me chamou a atenção foram duas coisas. Primeiro, a grossura das paredes. Quando eu falo grossura de parede, você não fica pensando aí em parede de 40 centímetros de grossura, não, era parede de metro de grossura. 1 metro de grossura a parede. E aí quando eu entrei na casa, gente, de uma simplicidade pro que a gente hoje tem de padrões de construção, aquela época era muito simplório, mas muito simplório. E era a melhor casa que tinha na região. Foi a casa em que o imperador dormiu. Então você pensa, isso há 150 anos atrás. Agora imagine há 450 anos. Imagine quando surgiu Salvador. Cara, nem de longe é parecido com o que a gente tem hoje. A gente precisa entender isso, entender essas dificuldades, entender essas limitações e ver que o que aquele povo fez naquela época, às vezes a gente critica muito a colonização portuguesa, poderia ter sido melhor nesse aspecto, naquele outro aspecto. Só mandaram para cá degredados. Essa palavra degredados, ela me ofende muito. Ela me ofende muito. Eu toda vez que falo ela, eu franzo a testa. Não sei se você percebeu. Se não, assiste o vídeo de novo e dá uma conferida. Porque fica parecendo que aqui só tinha coisa ruim. Cara, era muito difícil, isso é verdade. Uma vida muito complicada, mas não quer dizer que seja tudo aqui ruim, ou que fosse tudo aqui ruim. Não é verdade. Aqui existia ordem, existia organização, Fernando, mas não tinha documentação das coisas como existem nos Estados Unidos. Eu sei, eu não estou te dizendo que aqui era perfeito. Não é isso que eu estou te falando. É óbvio que se nós tivéssemos, por um exemplo,
um documento que nos dissesse que tantas peças saíram da metrópole, tantas peças de qualquer valor, de qualquer moeda, saiu da metrópole e veio para a colônia, a gente teria muito mais certeza documental do que hoje a gente tem que pesquisar, hoje a gente tem que buscar, hoje a gente tem que intuir. São várias situações que a gente não tem prontas hoje, que nos Estados Unidos existe, que em outros locais do mundo existe, beleza, eu sei, mas eu estou te chamando a refletir de todas as dificuldades que existiam aqui nessa terra naquele tempo. Era muito grande. Se hoje, não vamos longe não, gente. Hoje a gente vive um período em que os cartórios, os tabelionatos de notas, os cartórios de registro, eles, para te darem uma certidão, cada folha da certidão tem um selo. Se você adulterar uma página de uma certidão, basta a pessoa que está recebendo aquela certidão digitar a linha e ela vai saber se aquela página foi adulterada ou não, se aquela escrita estava lá ou não. Há 10 anos, eu não vou há 50 não, eu vou há 10 anos, isso não existia. O que tinha você tirava uma certidão aqui, aí você alterava ali uma página, alguma outra coisa, a pessoa pegava lá no final e olhar lá e falar, nossa, aqui está batido o carimbo, então essa certidão é autêntica. Para ela descobrir que a sua certidão era falsa, ela tinha que ir lá tirar outra e comparar as duas. Agora imagina isso há 10 anos. Imagina 50 anos, que nada era digital, tudo acontecia naqueles livros de cartório. Imagina essa situação. Agora imagine isso há 100 anos. Como é que isso funcionava quando surgiu, por exemplo, o Código Civil de 1916, no iniciozinho ali da década de 20, o surgimento dos primeiros cartórios. Imagina essa situação, gente. Isso eu estou falando de 100 anos. Agora volta mais no tempo, volta em 1850, quando você tinha aí registros paroquiais, em que o governo autorizou os padres, as igrejas, a fazerem registros de imóveis, de transações imobiliárias, de heranças. Imagina essa situação, porque era o mais confiável que se